Olá, boa tarde a todos. Todos estão nos ouvindo aqui, me ouvindo em primeira mão? Por favor, vocês podem dar um ok se vocês estão ouvindo, como que está o áudio. Tá, Rita, ok. Tá? Conforme nós vamos falando, por favor, vocês vão dando feedback. Então, estamos aqui para estrear esse quadro, né, com entrevistas com os autores da Conscienciologia. E hoje, agradeço a presença do professor Felipe Mansur. Ele é pesquisador e docente de Conscienciologia desde 2002 e EPICOM desde 2008. Foi secretário-geral do CAEC de 2011 a 2014 e hoje coordena o Conselho de Parapolítica da Unisim. E, que aí já faz um link com a temática aí do livro, empreendedor desde os 13 anos de idade. Então, boa tarde, Felipe. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. E aí gostaria de... estamos à disposição aí. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, por favor, podem aí digitar que nós vamos atender. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Felipe, é por que da escolha do tema? O que te motivou a escrever sobre esse assunto? Olha, na verdade, eu tinha já algumas ideias de livro, né? E a gente, dentro da Conscienciologia, a gente sabe que a escrita é algo prioritário, principalmente se a gente quer avançar em termos de desenvolvimento mental soma e tudo. Então, para contar um pouco a história, eu tinha a ideia de escrever um livro sobre ideias inatas. Que eu queria falar sobre o curso intermissivo, o que tinha gerado, qual que seria a repercussão do curso intermissivo na vida dos intermissivistas e tal. Quando eu comecei a pesquisar esse tema, eu vi que era um tema realmente assim que eu precisaria de um aprofundamento maior e até aprofundar as minhas vivências mesmo dentro da Proexis para poder ter uma conclusão que eu pudesse colocar nas páginas do livro. E aí eu comecei a entrar num conflito. Então eu lembro que eu ia muito para o Holociclo, pesquisava o tema, eu cheguei a escrever algum artigo sobre ideias inatas que eu publiquei na revista Consciência, mas chegou um momento que eu vi que aquilo não seria o essencial para eu falar no meu momento evolutivo atual. E eu já tinha aí alguma experiência dentro do empreendedorismo, né? Eu conto mesmo no livro aí como é que é a minha trajetória, e acabava frequentando alguns eventos sobre empreendedorismo na Socimetro. E um dia eu estava sentado, jantando em casa, e algumas ideias começaram a vir na minha cabeça, né? E eu lembro assim que eu estava jantando sozinho, né? A minha duplista Mariana já tinha jantado, ou não estava em casa, acho que estava dando aula à noite, e eu comecei a pensar ali sozinho e refletindo, e de repente eu vi que chegou um amparador perto de mim. E o amparador suscitou em mim algumas ideias sobre a minha própria trajetória empreendedora, né? E aí eu comecei a elencar, fazer uma enumeração mental, naquele momento ali, sobre temas que eu poderia colocar num possível livro, né? Aí eu levantei, imediatamente, parei de comer e fui escrever. Quando eu comecei a escrever, eu fiz uma versão do primeiro índice, né? E ali começou o livro. Então começou o livro assim, de uma forma que eu colocando o que eu já tinha vivenciado, obviamente não só em forma de relato, mas condensando as ideias, os conceitos daquilo que eu já tinha vivido para poder ajudar as pessoas com a experiência que eu já tinha tido. Então, o livro surgiu dessa forma ali, e aí, obviamente, quando eu consegui começar a manter uma rotina de escrita, aí tudo foi abrindo, tudo foi ampliando, né? E eu fui entrando no tema, aí o índice acabou gerando o que está hoje, porque não era um índice desse, era um índice que tinha menos capítulos, esse índice inicial. Mas aí, à medida que a gente vai escrevendo, o livro vai desenvolvendo, e aí o processo começa a ser até prazeroso, assim, apesar de ser difícil, né? Não é fácil a gente ter que manter uma rotina e conseguir manter essa rotina, mas acaba sendo muito prazeroso. E aí, assim, voltando um pouquinho, né? Acho que é bacana, você começou com 13 anos de idade. Isso, com 13 anos. Como, assim, que traços, porque de repente alguém pode, né, assim, tem várias pessoas que estão ouvindo, mas que traços foram esses que você vê que hoje eram já de traços empreendedores? O principal traço que me motivou até nos 13 anos a querer montar um negócio foi o da independência econômico-financeira.
Então, eu acho que o meu empreendedorismo até hoje, isso esse motivador. do ponto de vista, a gente fala, né, empresarial, vamos dizer assim, não do ponto de vista geral. Porque a gente pode falar de dois tipos de empreendedorismo, né? O empreendedorismo restrito, que é o empreendedorismo da empresa, onde a gente vai e atua, e do empreendedorismo amplo, que é o que eu tentei abordar no livro de uma forma maior, né? Que é o empreendedorismo da vida mesmo, da nossa ProEx, porque a nossa ProEx é um empreendimento, né? Mas o que me motivou lá no começo, que eu conto no livro, foi porque eu vi, e eu acabei enxergando isso muito cedo, que se eu não tivesse uma independência econômica financeira, algumas ideias que eu estava tendo ali eu não ia conseguir desenvolver. Então, eu nunca consegui me enxergar atrelado a um grupo, ou atrelado a alguém, ou sugando algo de alguém, porque tem algumas pessoas que conseguem, né? A pessoa, ela encosta em outra e ela vai tendo o benefício daquilo, e às vezes isso não é nem patológico, isso às vezes faz parte da própria sociedade, né? Conheço pessoas, por exemplo, que prestam um trabalho, elas conseguem se manter dentro de um nível de atividade restrito tal, que ela fica tendo o benefício daquilo e ajudando outra pessoa, mas eu vi que o meu caso não era esse, que eu precisaria aí estar então desenvolvendo um empreendimento que pudesse me dar uma sustentação econômica e financeira para eu, na verdade, naquela época eu pensava da seguinte forma, que eu acho que não é a melhor expressão, mas 13 anos, né? Também tem exatamente. que considerar isso. Mas o pensamento era o seguinte, era para eu fazer o que eu bem entendesse da minha vida. Entende? Então, aquela ideia eu pensava muito mais em independência. Hoje a gente sabe que o que a gente precisa é interdependência, que a gente nunca vai ser independente 100%, né? Mas a verdade é que a gente precisa, como intermissivistas, a gente precisa conseguir ter voz e ação. A gente não pode ser tolhido por uma sociedade ou ser tolhido por um grupo econômico que a gente está se manifestando. Então, a ideia, o norte principal, assim, que surgiu muito instintivamente ainda, mas eu vejo que isso foi fruto da ideia inata do curso intermissivo, foi essa ideia de ter uma independência e conseguir ficar livre ali daquele meio do pai ter que dar mesada, do pai ter que dar dinheiro, de você ter que pedir para fazer as coisas. Então eu queria fazer as coisas do meu jeito, da minha cabeça. Bacana. E, assim, dentro disso, quais aspectos dificultadores em toda essa sua trajetória? O que você pode dizer para quem está nos ouvindo e futuros também autores? Olha, o dificultador maior dentro do processo de escrita do livro, eu vejo que existe um gargalo, que acho que para algumas pessoas pode demorar mais, para as outras menos, que é você estabelecer a rotina. Quando o autor consegue estabelecer a rotina, que você inclui na tua vida a escrita do livro, como a gente inclui a TENEPS, por exemplo, como a gente inclui as aulas de Conscienciologia, aí a gente consegue estabelecer um holopensene, que é um holopensene propulsor da escrita. Então, eu me lembro que diversas vezes na escrita do livro eu tentei estabelecer o período antilucano, né? Mas o período antilucano, ele tem seus complicadores, né? Então, a gente precisa ter uma vida, já na minha idade eu não consegui. Conversei com outros pesquisadores também que estão escrevendo e acaba sendo muito difícil a gente fazer, apesar de a gente ter como meta. Porque isso prejudicava o meu dia seguinte. Você precisava estar bem, né? Você precisava estar, precisava estar bem no dia seguinte, porque o dia continuava, o dia não parava porque eu estava escrevendo. Mas chegou um momento que eu consegui estabelecer um período na parte da noite. Então, até hoje, eu vejo que o melhor horário para mim, especificamente, é eu trabalhar entre 9 e 11 da noite. E eu fui trabalhando nesse período. Então, depois do começo, obviamente, a gente acaba assentando, né, a ansiedade inicial, você está escrevendo tudo. E chegou um momento que eu estabeleci aquilo das 9 às 11 da noite. Todos os dias? Não vou dizer para você que foi todos os dias. Não seguia ritmo, mas vamos dizer assim, de 7 dias na semana eu conseguia trabalhar 5. Ótimo. Né? E agora, óbvio, você vai fazer uma viagem, tinha semanas que eu não conseguia trabalhar. Mas depois que a gente está escrevendo, o principal que eu acho, sabe, Cris, e até para as pessoas que querem escrever, é a gente fazer um índice. Porque depois que você faz o índice, você tem o norte. Então você sabe. Então o que eu fazia? Eu abri o arquivo do computador e eu vi, olha, hoje eu vou escrever sobre isso. E ali eu ia. E a técnica que eu usei foi o seguinte, eu colocava no papel, primeiro no papel com a caneta,
né, um papel em branco, pegava um papel em branco e escrevia com a caneta todas as ideias sobre aquele tema. Então, por exemplo, estava olhando aqui no livro agora o tema sobre amarras grupocármicas. Quando eu fui escrever esse tema, como os outros, o que eu fiz? Eu peguei um papel em branco, escrevi em cima assim do papel, né, amarras grupocármicas. Isso, computador, né, desligado, nada. Não tem dispersão. Não tem dispersão. E ali eu ia escrevendo aleatoriamente o que me vinha na cabeça. Amarra grupocármica é isso, é aquilo outro. E eu percebi que nesse contexto, né, que na verdade isso aí, eu tive essa ideia derivada até das técnicas que o professor Baldo utiliza, eu conseguia ter mais inspiração. Eu conseguia entender mais, às vezes, fazer um rapport, comparador. Por quê? Porque não tinha pop-up no meu computador, não tinha o browser ativo, não tinha luz na minha cara ali, estava eu e o papel. Então aquilo eu ia escrevendo. E o engraçado é que depois que o papel estava escrito, para passar para o computador era a coisa mais fácil. Era a coisa mais... Porque já estava registrado. Porque estava pronto. Então o que eu precisava fazer? Eu precisava daí organizar as ideias. E da mesma forma que eu fiz fazendo no papel, para não travar, depois com o tempo eu fui vendo que era melhor. Eu fazia no computador. Então o que eu pegava? Eu coloquei no papel, então no computador eu vou colocar da mesma forma. E eu lançava tudo. Depois que está tudo lançado, é até algo que eu acho motivador, porque você vê que materializou um capítulo, materializou alguma coisa. Né? Então daí eu começava a organizar. Sim. Aí fazia os links, aí obviamente sempre vinham mais ideias. Né? A hora que você está no computador, porque você tem até que fazer um link de uma ideia com a outra e tal. Depois você vê que teve uma ideia que foi deslocada ali do contexto e tudo. Mas essa técnica específica assim, de praticidade na hora da escrita me ajudou muito. Né? Já conversei com outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade que eu. Né? Então a pessoa tem um tema e ela acha que tem que escrever sobre aquele tema, porque aquele tema tem a ver com ela. Mas ela esquece da vivência pessoal. A teática. E quando a gente coloca a nossa vivência no papel, é muito mais fácil. Porque depois que a gente publica o livro, algumas coisas vão acontecendo e até são gratificantes. Né? Então, ontem chegou um amigo para mim e disse: olha, Felipe, comecei a ler o teu livro e eu vi que para eu escrever um livro é só colocar no papel que eu já me vi. Que bacana. Pronto, eu vou resolver o problema. Valeu. Já valeu. Só por isso já valeu a escrita e o trabalho todo. Que bom, muito bom. E quais os facilitadores? O que você vê? Como que você sentiu a equipe extrafísica? Assim, de repente, projeções, o dia a dia, como que é isso? Como que foi durante todo o processo? E dentro disso, qual a duração do tempo? Desde que você começou até o lançamento, deu mais ou menos quanto? Então, deu mais ou menos 2 anos. 2 anos, né? Eu escrevi ali, redigi por volta de 1 ano e 4, 5 meses. E daí tiveram mais 6, 7 meses aí de revisões, né? Que daí o livro vai e volta, vai e volta. Então, agora o facilitador maior, eu acho que é isso até que eu já falei, é a gente se colocar disponível para fazer. O que não quer dizer que não vai ter dificuldades, porque, por exemplo, eu mexi com alguns temas aqui que eu sentia às vezes que tinha pressão extrafísica envolvida, que era difícil. Então eu lembro, por exemplo, de um sábado que eu fui escrever, eu tirei a tarde de sábado para escrever, né? Então eu lembro que eu vim de manhã para o ciclo mental somático, eu fui escrever à tarde. Chegou no final do dia, eu estava carregado. Eu estava assim, esgotado, morrendo de fome, minha cabeça estava desse tamanho. E aí eu disse: olha, não adianta mexer mais com o livro hoje, porque o que tinha que dar já deu. Aí saí, fui comer, fui passear, né? Então eu acho que o autor tem que saber jogar com isso, porque a criatividade ela vai vir, e até o contato com o comparador vai vir, quando a gente está bem. Né? Não adianta a pessoa, por exemplo, não adianta hoje eu querer trabalhar o dia inteiro, das 8 às 6, aí fazer exercício depois e sentar às 9 da noite para querer escrever. Não vou render. Então, o melhor que eu consegui achar com a escrita do livro, e também com algumas vivências que eu tive durante o processo, foi o seguinte: que um empreendedor, ele não precisa ser escravo. A gente não precisa ser escravo para poder se sustentar na vida. Né? Porque eu, até pela minha criação e a minha família, o jeito que a minha família desenvolveu, até os negócios que meus avós tinham, meu pai tem, é aquele negócio, é workaholism. Né? Então você tem que trabalhar, tem que trabalhar aquele horário, e se você não trabalha, você é vagabundo, entendeu? E eu vi que durante a escrita do livro eu fui me libertando disso.
né? Porque eu vi o seguinte, se eu frequentar a minha empresa lá 2 horas por dia e render as 2 horas por dia, eu posso ficar melhor, com mais produtividade, que se eu ficar o dia inteiro lá, né, com a cabeça ruim. E com o livro é a mesma coisa. A gente tem que saber o momento que a gente vai escrever, que a gente está com a cabeça boa. Então, uma outra técnica que eu utilizava, por exemplo, às vezes, antes de começar a escrever, eu cochilava. Então, eu deitava ali no sofá 15 minutos, 20 minutos, porque isso renova a cabeça. Estava sempre bem alimentado, né? Porque a hora que a gente vai escrever, então, a pessoa que foca só no sono, ela acha o seguinte, não vou me mexer, né? Não vou gastar nada. O cérebro consome energia mais que uma caminhada, mais que uma maratona, né? Tanto que várias vezes eu saía e tinha que comer direto, porque o estômago começava a roncar, ficava com o estômago vazio, porque o cérebro estava trabalhando, né? Certo, muito bom. Vamos lá, temos uma pergunta do Murilo. Boa tarde. Gostaria que você correlacionasse a SEST com o tema da palestra. SEST, atualmente já escrevo minha GESCOM, sabe isso? SEST, o Murilo podia por esclarecer para a gente Murilo, o que é SEST. A gente não está sabendo direito o que é. O que você diz como SEST? Tá, ele está digitando? Acho que é Síndrome do Estrangeiro. Isso mesmo. Síndrome do Estrangeiro. Com o tema do livro. Então, você quer que relaciona Síndrome do Estrangeiro com empreendedorismo evolutivo, é isso? Olha, Murilo, a gente vai fazer uma correlação aí, não é uma correlação direta, né? A gente correlacionar Síndrome do Estrangeiro com empreendedorismo evolutivo. O que eu posso dizer para você é que o empreendedorismo, a ação empreendedora, proexológica, quando a gente fala assim de execução da programação existencial e não apenas de uma empresa, então a gente falando aqui do sentido amplo do empreendedorismo, ele evita e inibe a manifestação da síndrome do estrangeiro. Porque à medida que a gente vai criando ações na nossa vida, nós vamos ficando cada vez mais incluídos, inseridos na sociedade e com aqueles compassageiros evolutivos que a gente tem contato e muitas vezes tem que ter contato. Então, se a pessoa vivencia a síndrome do estrangeiro, eu diria para ela, aplique o empreendedorismo evolutivo na tua vida, que a síndrome do estrangeiro, a tendência é ela passar. E fala um pouquinho mais do empreendedorismo evolutivo. Assim, detalhe um pouco mais. O que é ser um empreendedor ou ter esse perfil empreendedor evolutivo? Na verdade, o ser empreendedor evolutivo, todos nós somos. Ou, melhor dizendo, todos nós precisamos ser. Porque não tem como nós vivermos aqui na dimensão intrafísica sem nós evoluirmos. Então, obviamente, tem aquelas pessoas que elas vêm e elas estacionam, elas não querem evoluir. Mas à medida que nós vamos nos conscientizando da nossa evolução, a tendência é com que nós possamos gerar cada vez mais ação. Então, uma pessoa, vamos pegar o extremo aí do serenão. A quantidade de ações que um serenão pode gerar numa vida intrafísica dele é muito grande. Então, ele está sempre empreendendo evolutivamente. Então, eu chamo a atenção num livro, né? Empreendedor evolutivo não é aquela pessoa que vai montar um negócio só evolutivo, como eu falo muitas vezes. O empreendedor evolutivo é aquela pessoa que está vivendo e está gerando algo evolutivamente, está gerando alguma evolução para a sua vida e para o meio que ele está convencionado ali, que ele está vivenciando. Porque o nosso objetivo, na verdade, é esse. Não existe completista existencial sem ter sido um empreendedor evolutivo. Para nós completarmos a nossa praxis, nós temos que agir. Se você está agindo, você vai ser um empreendedor evolutivo. Então, daí a pessoa pode pensar muitas vezes, né, que, não, mas eu não tenho empresa, não importa, não interessa. A pessoa é o perfil, né? É o perfil da pessoa, exatamente, né? Então, é o tipo de ação que a pessoa gera que vai produzir evolução e isso vai gerar dela um empreendedor evolutivo. Então, assim, para quem não se acha um empreendedor evolutivo, que dicas ou assim, o que você falaria para ela que ela pode começar? Startar esse traço, no caso. A característica básica do empreendedor evolutivo é prestar assistência. Por quê? Porque é através da assistência que a gente gera evolução. Evolução pessoal e evolução social, parasocial, psicossocial, vamos dizer assim. Então, se a pessoa
não se enxerga como um empreendedor evolutivo e diz, olha, eu quero ser empreendedor, eu quero qualificar o meu empreendedorismo evolutivo, procure enxergar as oportunidades que você tem no seu dia a dia que você pode prestar mais assistência. Aí algumas pessoas podem chegar e pensar, não, então eu vou começar a prestar assistência para tudo e todos. Na verdade, o que nós precisamos fazer é qualificar também essa assistência, né? Porque não adianta também a pessoa sair ajudando de qualquer forma. Às vezes ela atrapalha. Então o empreendedor evolutivo é aquele que cada vez mais tem uma autoconsciência do tipo de assistência que ele tem que prestar. Seja dentro da empresa, seja na vida pessoal. Então, pensar em assistência gera da pessoa, torna a pessoa um empreendedor evolutivo. E isso tem tudo a ver com o que a gente fala na PEX, que é da especialidade pessoal. Então, se a pessoa ela define qual é a especialidade, né, no que ela veio, o que ela vai ser especialista, isso eu acredito que ajuda muito. Né? Ajuda muito, porque ela vai ter o foco. Isso. E a hora que a gente consegue estabelecer o foco, a gente vai conseguir ao mesmo tempo agregar pessoas que têm a ver mais conosco, né? Mais com o nosso tipo. A pessoa não vai se sentir fora da casinha, né? Ela vai estar no grupo que ela está devendo atuar realmente. Bacana. Murilo está dizendo o seguinte: ao ter encontrado a Conscienciologia em 2008, deixei de ficar em Melim e, consequentemente, saí da SEST. Gostei da sua correlação indireta. Quais as principais diferenças entre o empreendedor convencional e o evolutivo? Ainda não li o seu livro, mas pretende ler. Então vamos lá. A principal diferença que nós podemos dizer aí, Murilo, é o seguinte: o empreendedor convencional, ele não pensa em ajudar as outras pessoas. O empreendedor evolutivo, ele pensa na evolução. E por pensar na evolução, ele pensa em agregar valor à sociedade. Então, por exemplo, o empreendedor convencional, ele monta uma empresa só para ganhar dinheiro. Ou ele cria uma ação. Se a gente não fala de empresa, né? Ele cria uma ação. Então, a pessoa cria uma ação para ter o benefício próprio. Já o empreendedor evolutivo, toda a ação que ele está criando, consequentemente, ele está gerando algum tipo de assistência e algum tipo de evolução para a sociedade, para o meio que ele vive, para as companhias que ele está. Então, ele coloca primeiro o benefício do todo, para depois pensar no benefício dele. O empreendedor convencional, não. Coloca primeiro o benefício pessoal e, se der algum benefício para as outras pessoas, é consequência daquilo. E a gente, expandindo daí essa tua pergunta, a gente pensa o seguinte: o nosso mundo só não é melhor hoje porque as pessoas não pensam dessa forma. Porque a maioria das pessoas pensa o seguinte: eu preciso ganhar dinheiro, certo? Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Isso aí é ponto pacífico. Porém, se nós pensarmos em ganhar dinheiro, em agir, em criar ações que possam gerar bem-estar para as pessoas, todo mundo vai sair ganhando mais. Então, por exemplo, até, né, por que a nossa política está do jeito que está hoje? Porque as pessoas entram lá e querem ter o lucro, ter o benefício próprio. Se os nossos políticos, se as pessoas que estão aí gerindo a nossa cidade, o nosso país, pensarem no bem-estar da coletividade e esquecerem um pouco de si, o que vai acontecer? Nós vamos ter um país melhor e, consequentemente, todos vão estar ganhando, inclusive eles. Então, o empreendedor evolutivo é isso. O convencional pensa mais nele, o evolutivo pensa no todo. E quem ganha mais, obviamente, é o evolutivo, porque quando a gente pensa no todo, a gente melhora o todo. Se eu estou bem, a outra pessoa do meu lado está bem, a outra também está bem, nós somos mais fortes. Se eu estou bem sozinho e todo mundo está sendo prejudicado em volta de mim, uma hora aquilo vai me afetar. Isso. Muito bom. É uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de paradigma, exatamente. E a pessoa ela pode ter inicialmente esse foco convencional e depois mudar? Pode, né? Ele pode. Até falo isso no livro, né? Então, por exemplo, a pessoa pode estabelecer e começar uma empresa pensando simplesmente em ganhar dinheiro, até porque ela não tinha uma visão de conjunto. Mas à medida que o tempo passa, obviamente o empreendedor vai amadurecendo. E ele acaba enxergando que ele precisa dar algo para a sociedade, que ele está sendo beneficiado. Isso transforma, então, no meio do caminho, o empreendedor de empreendedor convencional e empreendedor evolutivo. Muitas vezes eu já vi casos que a pessoa até muda a empresa de ramo, mas isso não é necessário. Muitas vezes a pessoa pode transformar o negócio dela com pequenas ações. Né? Ações a partir dela, sempre do empreendedor, que o empreendedor é o epicentro do negócio. Então, tudo que acontecer no negócio, ele acontece a partir do empreendedor. Então, qualquer empresa, qualquer repartição, qualquer área de trabalho, ela é o
reflexo daquilo que a pessoa que está responsável por ela está agindo. Então, o empreendedor convencional, ele pode começar convencional e transformar a própria empresa numa empresa evolutiva, num empreendimento evolutivo. Certo. Agora sim, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente sempre pensa na área de negócios, né? Como pensar em empreendedorismo na área da educação e na área da saúde? Na sua experiência, assim, que dica que você dá, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a área da educação e da saúde, elas têm uma característica que elas já são mais evolutivas do que um negócio em si, né? No negócio, a pessoa ela pode se perder muito fácil. Né? Quando a pessoa pensa na área da educação e da saúde, existe um fator assistencial já envolvido nisso. Já parte-se desse princípio, né? Exatamente, já parte-se desse princípio. Aí, Cris, eu acho o seguinte, a pessoa então tem que pensar o inverso. Tem que pensar, eu vou fazer assistência, mas eu preciso sobreviver. Não adianta nada fazer assistência e não sobreviver, né? Então, eu vou fazer assistência, mas eu preciso sobreviver. E, basicamente, o que eu vejo os negócios de saúde darem certo? É aquele negócio que consegue levar uma noção de custo-benefício adequada para a pessoa. Então, por exemplo, já conheci algumas clínicas aí, até de fisioterapia mesmo, né? E até academias mesmo, né? Com musculação. Se a pessoa que está fazendo o serviço, está executando ali, sendo beneficiada do serviço, ela não vê uma relação direta entre o benefício dela com o custo, ela vai fazer aquilo só até o momento que ela precisa. Se existe uma relação de custo-benefício saudável, positiva, a tendência é que a pessoa continue mais naquilo. Entende? Então, por exemplo, acontece muito, né, com o médico. Às vezes o médico ele cobra tão caro e é tão difícil ter uma consulta com ele que a pessoa só vai a hora que está precisando. Mas quantos profissionais de saúde não poderiam trabalhar na profilaxia? Isso, prevenção. Que é o que está acontecendo hoje. Tinha uma conversa com um amigo meu esses dias que me falou até que esteve visitando algumas clínicas nos Estados Unidos, não é um day spa, mas é como se a pessoa entra num ambiente e ela faz um check-up durante o dia, mas não ela estando doente. Em São Paulo, já tem em São Paulo, né? Ela chega lá para ela fazer uma avaliação. Isso. Então o médico, porque o que eu até mesmo já tive dificuldade, às vezes você chega no médico que você não está apresentando um problema direto e ele não dá bola para aquilo, né? Então, até você explicar que você quer fazer uma profilaxia daquilo, a pessoa acaba não entendendo. Então, existem esses conceitos hoje que a pessoa entra e ela vai ser beneficiada, então, com a profilaxia, com a atenção do profissional, não porque ela está doente, mas porque ela quer se manter saudável. Sim. Aí o custo-benefício começa a aumentar para a pessoa, porque ela vai ver, olha, isso vai economizar meu tempo, vai economizar meu dinheiro, eu vou ter mais, a minha cabeça vai ficar melhor, eu vou ter mais tempo para as coisas que eu gosto, e assim por diante. Então, assim, para mim, se eu tivesse que te dizer, o segredo dos negócios em si é a relação custo-benefício. Se as pessoas conseguem avaliar que o custo que ela está pagando dá um benefício igual ou maior para ela, aí ela entra. Por que as Casas Bahia, pegando um exemplo bem, né, do varejo nosso do Brasil, faz lá a promoção só amanhã, né, guarda-roupa de 800 por 400, né? É claro que só toma, acredita que é só amanhã, mas aquilo gera um impacto na pessoa, né? Então se a pessoa está precisando do guarda-roupa, ela vê, não, o custo está valendo a pena o benefício que eu vou adquirir. Então a pessoa vai e compra, né? É claro que daí a gente sempre tem que pensar na cosmoética desse processo, né? Mas eu acho que tem a ver, né, com isso que você está falando, do valor, da quanto que ela vê que aquilo está agregando para ela. Perfeitamente. Se ela acha que é caro, né, aí já entra aquela, então já não está me agregando tanto, né, não estou sendo beneficiada com isso, né? Porque até o conceito de caro, ele varia, né? Então, o que é caro? O que é caro para uma pessoa, o que é caro para outra, tudo depende. Isso. Mas a hora que a gente pensa, por exemplo, num negócio de saúde, a gente tem que pensar na média da população, né? E por quê? Porque uma hora ou outra as pessoas vão precisar daquilo. Não tem jeito. E, bom, temos mais uma pergunta. Várias, parece. Então, vamos lá. A Nilce. Por favor, exemplifique esta assistência evolutiva empreendedora. Perfeito. Você tem vários exemplos disso. Então, Nilce, essa assistência evolutiva empreendedora, a gente pode falar que é a ação que a pessoa toma mesmo para gerar alguma evolução. Então, por exemplo, vamos pegar um caso básico, daí a gente chegando no complexo. O caso básico, uma pessoa que está aí, que você conhece, está precisando que ela seja levada aí para um hospital, vamos dizer.
você está agindo em prol dessa pessoa, encaminhando ela para um serviço que ela está sendo necessitada naquele momento. Isso é um empreendimento básico que você está tomando, por quê? Porque você tem que gerar uma ação a partir de você. Então você tem que levantar da cadeira, você tem que ir atrás da pessoa, você tem que pegar uma condução, você tem que encaminhar ela lá para o contexto de atendimento que ela vai, você tem que atender, tem que ajudar. Então, essa é uma ação evolutiva empreendedora individual de uma pessoa com outra. Agora, a assistência evolutiva empreendedora mais ampla é quando você consegue gerar e criar, por exemplo, na sua vida, algo que vai atender um grande número de pessoas. Então, por exemplo, a hora que você publicar um livro com um tema que nós chamamos libertário, com um tema evolutivo, com um tema positivo, você pode assistir muitas pessoas através dessa sua ação empreendedora que foi escrever um livro. Então, quando a gente pensa em ação empreendedora, é qualquer coisa que a pessoa pode fazer. Para você qualificar ela como evolutiva, você tem que entender que essa ação tem que estar ajudando alguém. Senão ela não vai ser evolutiva, ela vai ser involutiva, na verdade, ou anti-evolutiva. E fazendo, assim, acrescentando, isso gera um sucesso. Gera um sucesso. Isso. Gera uma repercussão positiva. Dentro do seu contexto, o que você poderia dizer assim, que você está sendo bem sucedido aqui nos negócios em Foz, que está tudo alinhado com o livro. O que você acha que essa linha esse seu olhar assistencial, de pensar no todo, o que mais você poderia dizer nisso? Veja, eu entendo assim, que a gente tem que procurar dentro de qualquer negócio gerar um holopensene positivo. A hora que o holopensene fica positivo, a tendência é as coisas caminharem de uma forma melhor. Então, o que eu falo para os meus funcionários, por exemplo? A hora que o cliente chega lá, na ponta do atendimento que a gente tem lá na loja, ele vai estar mal, ele vai ter brigado com a mulher, ele vai ter batido o carro, como já aconteceu até uma vez, foi muito interessante, a pessoa vai ter batido o carro, a pessoa vai estar mal-humorada, vai ter recebido uma bronca, vai ter acontecido alguma coisa na vida da pessoa, às vezes que ela não está bem. A hora que ela sair, que ela pagar o produto que ela está comprando, ela tem que sair melhor do que quando ela entrou. Então, até um paradoxo, porque muitas vezes o ato de você tirar o dinheiro e pagar, aquilo gera, uma dor no bolso da pessoa. Mas se a energia do ambiente está positiva, se o atendente está acolhendo a pessoa ali, seja em qualquer negócio, um negócio de vendas, um negócio de saúde, um negócio de qualquer coisa, está acolhendo a pessoa ali, e aquilo vai predispor um desassédio, então a pessoa vai sair dali melhor do que entrou. Isso, Cris, eu vejo que gera o sucesso do negócio. Porque se você tem uma boa experiência, você quer voltar. Isso. Você lembra daquele lugar de forma positiva. Exatamente, você lembra de forma positiva. Então você vai dizer, puxa vida, eu fui naquele lugar e me senti bem, eu vou voltar. Então já teve casos, por exemplo, que eu fui em um lugar que até, vamos falar de restaurante, a comida não estava tão boa, mas o ambiente era bom, a gente volta. Até a gente releva, até coisa de atendimento, tudo, se o geral está positivo, se você teve uma boa experiência. Eu gosto muito de pensar no caso da Disney. Quem já foi para a Disney sabe, você entra naquele ambiente, você é um outro mundo. Não importa o problema que a pessoa vai ter, a pessoa esquece. Você já entra de forma bem positiva, você está querendo ir. Exatamente, tem isso. Mas veja, porque a última vez que eu fui lá agora, foi em 2013, eu comecei a observar. Tudo funciona para gerar o bem-estar na pessoa. Tudo. Então, você tem pessoas trabalhando ali que estão preocupadas se o cliente dela está bem ou não. Isso gera um holopensene positivo. Sim. Gerando holopensene positivo, todo mundo quer voltar. Por quê? Porque a pessoa se sente bem, é um momento mágico, é aquela sensação boa, aquela imagem boa que fica gravada. Se você vai, por exemplo, eu fui num restaurante esses dias e eu sentei, o ambiente estava bem decorado, tudo, o atendimento não foi ruim, mas o holopensene estava carregadíssimo. Por quê? Porque estava tocando lá uma música assediada, um punk rock, que a hora que eu entrei eu vi que quem estava curtindo o punk rock era o dono do restaurante, então ele não estava pensando no cliente dele, porque aquilo lá não tinha nada a ver com o ambiente. Então, ao invés dele acolher, não,
Ele disse o seguinte, eu quero escutar, eu vou pôr. Isso. E se o Não cliente importa gostar, se ele gostar ou não, ou não eu tô gostar, pondo. o problema é dele. Aí não gera uma manutenção positiva, a gente não volta mais. É. Isso acontece com todo mundo. Bacana, é arrumar a casa, né? Que é isso, você vai receber uma visita na sua casa. Perfeitamente, o contexto é esse, o Né? conceito Você é vai, esse. então você quer deixar tudo arrumado, acolhedor, né? Exatamente. Então, veja, o que eu procuro adotar agora? Isso não quer dizer que não vão ter problemas, porque todo negócio tem problema. Toda ação empreendedora que a gente vai fazer vai gerar um problema. Sempre vai ter gente que não vai gostar. Sempre vai ter gente que vai reclamar. Mas eu acho que a gente tem que entender isso como uma repercussão natural do processo, né? A gente não agrada todo mundo, não consegue agradar todo mundo. Mas se a média está evolutiva, se a média está assistencial, o empreendedor pode saber que aí ele vai conseguir ter sucesso no negócio, eu não tenho dúvida. Sim. Mas aí tem que avaliar também o produto, tem que avaliar tudo, né? Porque é um conjunto, é um contexto. É. Aí a gente acho que entra num outro universo, né? De qual o melhor negócio, eu não sei se tem como você falar um pouco sobre isso, a escolha. Se alguém quer ter um empreendimento, como que... Olha, a melhor opção da pessoa para ela ter um empreendimento é fazer algo que ela sinta prazer, que ela goste. Porque se a pessoa faz algo que ela, e principalmente que ela vê que aquilo pode gerar um benefício para a sociedade. Essa é uma, assim, algo para ela decidir, vai, algo assim, né, para ajudar nessa escolha. Tem que haver uma identificação, né? Então, se há uma identificação da pessoa e aquilo gera um benefício para a sociedade em si, se o cliente vai sentir que está tendo um benefício com aquilo, a tendência é o negócio dar certo. Ótimo. Temos uma pergunta aqui da Rita. Traço força é importante para o empreendedorismo evolutivo. É ter visão de conjunto? Olha, ainda não digo que seja só ter visão de conjunto, né? Na verdade, todo traço força que você tiver, você vai ser importante para a tua caminhada empreendedora. O que é importante? É a pessoa avaliar o traço força dela, que mais diz respeito à personalidade dela e conseguir agir com aquilo. Então, ela valorizar o que ela tem de bom e não ficar se lamuriando pelo que ela não tem e quer conseguir. Então, valoriza o seu traço força que você consegue chegar naquele traço que está faltando. Agora, obviamente, visão de conjunto é sempre bom. Né? É sempre bom a gente ter a visão de conjunto para a gente poder avaliar se a ação que a gente vai tomar vai ser positiva ou vai ser negativa. Isso. Agora, dentro disso do negócio, né? Como escolher se a ideia é ter um sócio? Né? Como escolher? Eu queria que você falasse um pouquinho, tem até um capítulo aqui no livro, isso. Então vamos lá. Então, na página, para quem tem o livro, na página 145, eu escrevi um capítulo aí que chama Sociomiopia. A sociomiopia, eu criei esse termo, na verdade, para definir a miopia que ocorre muitas vezes quando a pessoa quer fazer uma ação e muitas vezes ela é bem intencionada, ela está com ideias evolutivas, ela está querendo muitas vezes fazer um negócio até para ajudar a sociedade, mas ela acaba tendo uma miopia com relação à sociedade que ela vai montar, a quem ela vai se aliar. Então, o que é importante? Importante primeiro é ver se a sociedade que está sendo montada diz respeito, se os membros dessa sociedade conseguem ter o mesmo nível de interlocução. Então, ou seja, se o que um está falando, o outro está entendendo. Do objetivo do negócio. Não só do objetivo do negócio, como um todo. Né? Por quê? Porque dentro de uma sociedade, tem gente que fala aí dentro da área da administração, né, que sociedade é mais forte que o casamento. Né? É difícil ter um sócio. Porque da mulher você separa. Se você separar do sócio, acabou o negócio. Né? Então é uma coisa muito complexa realmente. Então, para a pessoa poder avaliar o que ela vai, como que vai ser realmente essa sociedade, ela tem que avaliar conscienciometricamente o sócio que ela está pensando em fazer ali um negócio. E avaliar se esse sócio, se os anseios desse sócio dizem respeito aos mesmos anseios dela. Então, por exemplo, é muito difícil, mas muito difícil, para um intermissivista, uma sociedade dar certo com uma pessoa que não tem uma visão evolutiva.
A não ser que seja um negócio simplesmente para ganhar dinheiro. Porque o intermissivista vem, ele está pensando mais na frente, ele está pensando na assistência que tem que ser prestada, ele está pensando naquilo que ele vai agregar de valor para a sociedade. Se a pessoa está pensando só no dinheiro, como é que vai ser? Então, por exemplo, eu tive um problema desses, né, na escola de aulas particulares lá que eu montei. Eu tinha uma visão e o meu sócio, ele não tinha a visão, por exemplo, de querer montar um ambiente mais agradável, de querer acolher os alunos de uma forma bem positiva, com que o aluno se sentisse bem. O que ele queria? Ele queria dar aula particular e pronto. E não deu vazão para você fazer isso? Não deu vazão, porque aí entrou no programa da sociedade, né, que envolvia dinheiro, ele não queria mais gastar. Entendi. Aí acabou a sociedade. A sociedade acabou, acho que em 3 meses. Então, depois até ele teve sucesso, ficou muitos anos com o negócio e tudo, né? Mas eu não queria aquele negócio para mim. Isso. Por quê? Porque eu queria fazer diferente, eu queria fazer mais, eu queria que as pessoas chegassem e tivessem um impacto, aquele negócio que eu falei. Então, quando a pessoa entra na minha loja, eu quero que ela saia melhor. Eu não quero que ela saia a mesma coisa, eu não quero que ela saia pior, ela tem que sair melhor. Né? Bacana. E assim, acho importante ressaltar isso que você falou, porque às vezes, no convencional, alguém que não tem esse paradigma consciencial e tenha só o foco no dinheiro, vai ter sucesso. Para ele tá tudo certo. Tudo Só que certo para a nossa pessoa. Realidade é diferente. É diferente. Para a gente vai ser mais difícil. E aí o que pode acontecer? A pessoa pode acabar só tratando do dinheiro e tentando completar, tentando complementar a vida dela com dinheiro, mas ele vai ver que aquilo é um buraco. Porque se o intermissivista veio, se preparou antes de ressomar para executar uma proexis evolutiva, que vai ter ali assistência e desenvolvimento de trafores e ajuda à sociedade, se ele está só num negócio e ganhando dinheiro, ele vai começar a ganhar dinheiro, ele vai ver que aquilo não preenche mais. Às vezes, eu já vi isso acontecer também, a pessoa vai achar, não, eu não estou bem porque eu não estou ganhando tanto dinheiro. Então a pessoa vai querer trabalhar, e isso aí não é por aí, não vai resolver. Murilo, ele pergunta o seguinte, poderia nos dizer qual é a sua empresa evolutiva na atualidade? Então, hoje eu tenho uma franquia do Subway aqui em Foz do Iguaçu, eu tenho 4 lojas, né? E eu não posso dizer para você, Murilo, que a empresa em si, a marca que eu represento, né, ela seja evolutiva, apesar de ter muitas características positivas na marca, né? Porque antes de eu entrar na marca, eu avaliei que os donos da marca, eles tinham aí uma visão de saudabilidade maior para a sociedade, foi tirado fritura, eles não vendem fritura e tudo. O que eu tento fazer é na minha empresa, então aproveitando alguns benefícios do produto que eu vendo, na minha empresa eu estabelecer um ambiente evolutivo, dentro daquilo que eu consigo. Né? Como? Fazendo um gerenciamento de pessoal da melhor forma possível, tentando desassediar as pessoas que estão trabalhando lá, sendo compreensivo, dando exemplo positivo para as pessoas que estão trabalhando junto comigo. Então, isso a gente independe do produto que a gente vende. A gente pode estabelecer esse tipo de ação dentro de qualquer empresa, né? Obviamente que o produto não pode ser um produto anticosmoético, né? Não adianta a pessoa querer dizer, então eu vou vender droga e vou fazer assistência para todos os traficantes que estão comigo. Não adianta, aí a pessoa vai estar prejudicando ela e todo mundo que está junto com ela, né? Mas eu acho que como a gente estava dizendo, né? Esse seu foco, né, e seu objetivo assistencial já mostra que isso deu sucesso, porque você poderia não ter tantas lojas, né? E a coisa é você escolher um produto e isso tá fazendo da melhor forma possível. Exatamente. Né? Eu vejo que muitas pessoas até têm a ideia de montar uma franquia, né? E as pessoas, às vezes, elas têm uma visão de que a franquia vai ajudar ela em alguma coisa. Então, o que eu sugiro, se alguém está pensando nisso, né? Importante é a pessoa estudar bem a franquia e, se puder, conhecer as pessoas que representam a marca e, se puder, conhecer o dono da franquia, para você ver como é que é o holopensene da pessoa. Por quê? Porque tem franquias que atrapalham o franqueado. Então, por exemplo, tem franquias que querem dominar o negócio do franqueado, que querem ditar todas as regras. Aí a pessoa monta um negócio e ela vai ser simplesmente um gerente, ela não tem condição de desenvolvimento, não tem autonomia, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu avaliei que dentro da Subway, os próprios franqueados montam comitês para gerir o próprio negócio. Então, as decisões são compartilhadas,
Então a gente participa de reuniões frequentes para definir estratégias de marketing. O dinheiro do fundo de promoção que a gente recolhe não é da Subway, mas é sim dos franqueados. Então a gente decide as campanhas de marketing que vão acontecer. Então, obviamente, eu conheci até gente que teve franquia que não deixava a pessoa opinar em nada. Aí não adianta. Que a pessoa vai ficar, não dá liberdade, vai ficar trancada. Então, é sempre bom avaliar vários aspectos assim quando for se envolver com franquia. Isso. E aí, assim, o estudo de mercado, a própria franquia faz isso ou não? É por conta do franqueador? Aí depende, tem franquias que fazem, tem franquias que não fazem, depende muito, né? Mas a gente não pode também, sabe, esperar que a franquia vai ter a visão evolutiva que a gente tem. Eles não vão ter. Esse é o nosso papel. Então, por exemplo, hoje eu posso até me considerar um certo infiltrado dentro da franquia. Por quê? Porque o que eu quero? Eu quero dar um exemplo positivo. Né? Eu quero mostrar que dentro das minhas lojas existe um ambiente mais positivo para se trabalhar, que eu consigo cumprir as regras que são necessárias, que eu consigo estabelecer ali um ambiente bom com os fornecedores, com todos os funcionários, com os consultores. Isso daí a gente vai dando exemplo. E esse exemplo não é do dia para a noite, né? É ao longo do tempo que a gente vai. Imagina a repercussão disso no mundo. Porque a sua marca, né, assim, Subway não é só do Brasil. Então, olha que legal, né, de repente a sua ser um estudo de casa, né? Exatamente. De, olha, lá em Foz do Iguaçu, quem sabe um dia chega, né? Mas é bacana isso, né, de replicar essa visão, né? Muito bom. Bom, nós temos aí uns minutinhos apenas. E aí, assim, qual capítulo? O que você acha? O que você gostaria de abordar mais do livro? Acho que tem uma pergunta? Tá. Então, vamos lá. Murilo, faz tempo que não faço ingestão de sanduíches. O último que comi foi numa loja do Subway, aqui perto de casa. Nessa loja, vocês já utilizaram pães sem glúten? Tem essa proposta? Não, os pães da Subway eles são sem lactose, né? Não tem lactose. Para você fazer um pão sem glúten é um processo industrial aí muito complexo. Às vezes é fácil fazer um pão caseiro sem glúten, mas se você fazer um pão que tem uma qualidade em escala industrial e sem o glúten, ele principalmente vai impactar aí num custo muito maior pro sanduíche ali, né? O produto final, né? O produto final. E isso não é ainda, eu vou dizer para você até, que já foi pensado nisso, né, em algumas discussões, mas não é ainda uma política que a franquia decidiu alterar. Mas, inclusive, nos Estados Unidos já se pensa muito nessa ideia. Mas a tendência é eles testarem primeiro em outros mercados e depois chegar no Brasil. Mas é complexo. Você fazer um pão sem glúten não é simples. Então, por isso que não é fácil assim, não foi adotado ainda. Certo. Então, Felipe, o que você acha, assim, o que você ainda gostaria de abordar? Algum capítulo? Eu acho que o Murilo falou mais alguma coisa. Deixa eu ver. Tem aí, dá para descer... Na sua casa... Ver. Não, só... Não, acho que é isso. É isso. Não, né? Tá. Dos capítulos, você tem algum que você queira abordar mais, que você queira começar já a fazer um fechamento aí da... Olha, nossa conversa. O que eu acho aí interessante, que eu acho assim, um dos pontos altos do livro, é o capítulo que eu escrevi sobre as amarras grupocárnicas, né? É onde eu tentei destrinchar ali o que as nossas ações empreendedoras elas podem gerar de malefícios mesmo, né? Quando principalmente uma pessoa não consegue se desvencilhar de uma amarra que foi criada. Então, como todos nós temos um passado, temos uma história, a gente vem caminhando com o nosso grupo evolutivo, né? E muitas vezes a pessoa acaba ressomando num grupo que vai predispor até para ela um negócio, por exemplo. É muito importante a gente pensar nas amarras grupocárnicas que a gente tem que se desfazer do passado e pensar que as ações que nós tomamos hoje não podem mais gerar amarras grupocárnicas para a gente. Isso é muito importante, porque senão a nossa ação deixa de ser evolutiva, a nossa ação acaba sendo... Arrastra, né? Negativo. A nossa ação vai ser negativa, isso não vai ajudar na nossa evolução, né? Então sempre pensar, e como que a gente desamarra o processo grupocárnico? É prestando assistência, é tendo intercompreensão, é tendo paciência, é dando o exemplo silencioso, que eu vejo que muitas pessoas, até que têm qualificação, elas têm vontade de mostrar um exemplo positivo, mas às vezes o exemplo silencioso vai falar muito mais, e isso ao longo do tempo, né? Então eu tenho experiência, por exemplo, com algumas pessoas
que nunca entenderam o meu posicionamento empreendedor. Nunca entenderam as coisas que eu queria fazer e tal. E com o tempo a pessoa vai vendo que aquilo realmente gerou uma repercussão positiva e ela vai se convencendo naturalmente. Então esse capítulo das amarras grupo-kármicas eu acho que é um dos pontos altos do livro. Uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, da questão da... Temos uma pergunta, né? Não? Ah, tá. A questão de empresa familiar, a pressão que tem para a sucessão, como fazer isso da melhor forma possível, da forma mais assistencial, como, assim, porque às vezes pode, né, alguém pode passar por isso, né? O pai já espera que ela siga aquele negócio e ela não quer, ela sabe que aquilo não faz parte da ProEx dela. Eu vou te dizer que um empreendedor ali tem que ter testosterona, né? Porque não é fácil. Porque muitas vezes, principalmente nos clãs grupo-kármicos, né, a família ela tem a pessoa como sucessor natural. E para você se desvencilhar disso, primeiro tem que ter um posicionamento muito firme. E tentar sempre dar o exemplo de que o melhor caminho para você é o caminho do distanciamento. Mas as pessoas não vão compreender. As pessoas, igual eu falei antes, né, elas só vão compreender depois que você tiver algum benefício, que você mostrar que você teve algum tipo de sucesso. Então daí a pessoa vai olhar para trás e vai dizer, não, realmente esse caminho foi o melhor para ele. Mas eu conheço, por exemplo, clãs de pessoas que foram amigos meus de infância, que conhecem a Consciologia, que eu sei que a pessoa é intermissivista e a pessoa não conseguiu se desvencilhar. Por quê? Porque chegou um determinado momento que a pessoa estava querendo bater as asas, né? Querendo mostrar algumas ideias evolutivas e tudo. E a família fez uma reunião e disse, olha, se você continuar assim, nós vamos deserdar você. Que pressão, que chantagem, né? Chantagem enorme, né? E a pessoa abriu mão. Abriu mão do curso intermissivo, abriu mão da ação consciencial, abriu mão da assistência, abriu mão de tudo. E a gente vê que daí só o tempo, né? Então eu digo, tem que ter coragem, a pessoa tem que saber que se ela precisar, ela vai morar embaixo da ponte por um tempo, que ela vai passar por desafios, que ela vai passar por dificuldades grandes, mas depois essas dificuldades elas vão se transformando só em benefícios. Enquanto se a pessoa se mantém naquela amarra por medo de passar necessidade, aquilo vai gerar um problema cada vez maior para ela, né? Porque, igual eu escrevo no livro, né? A gente nasceu numa família para um dia sair dela. Então, não tem jeito. A relação ela tem que ser de interdependência, não de dependência, né? Quanto mais o empreendedor evolutivo consegue ter uma independência, ser autônomo, ele vai ter uma interdependência porque ele vai conseguir ajudar os outros. E se fica numa dependência, ninguém ajuda ninguém, né? Todo mundo fica se prejudicando. Isso. E aí, para fechar nossos 5 minutinhos aí, tem a Maria, né? Tá digitando. Então, você já falou, mas acho que é bacana a gente fechar com isso. A relação da ProEx, o que você vê aí bem forte, o que você poderia mais falar sobre isso? Eu acho assim que o proexista em si, a pessoa que está pensando em ter êxito na ProEx, ela tem que observar mesmo que a ProEx é ação. A ProEx não é inação, não é a pessoa ficar parado. Esse é uma das mensagens que eu tento dar no livro, né? A ProEx, ela requer que a pessoa se mexa, que a pessoa faça algo. Mesmo se esse algo, a pessoa vai batendo cabeça às vezes, não vai conseguindo saber direito o que ela está fazendo, mas programação de vida é algo primeiro, né? Primeiro que não é estático, né? A pessoa ela vai cumprindo e aquilo vai se ajustando, apesar de ter sempre um norte. Mas é uma ação. Então a gente não pode esperar como proexistas que as coisas cheguem até a gente. Nós temos que fazer, né? Nós temos que dar, nós temos que doar. E eu falo por experiência própria, sempre que a gente doa, mesmo que aquilo não volte na hora, uma hora volta. Uma hora volta. Não tem jeito. O universo conspira a favor. Exatamente. Então quando você se doa, né, obviamente que a pessoa não pode ser ingênua. Nós não estamos falando aqui para a pessoa ser lá uma carola e ficar doando e fazer votos de pobreza. Não é nada disso, até por isso que a gente fala de empresa no livro, né? Mas quando a pessoa pensa em ajudar o próximo, em se doar, em fazer assistência, o universo realmente conspira a favor dela. Bacana.
Tem alguma pergunta? A Aline estava digitando, mas... Bom, Felipe, temos aí 5... Bom, parabéns, estão elogiando aí, agradecendo o livro. Obrigado. Adriano também. E aí uma mensagem final, então. O que você tem aí a dizer? Olha, como que você se sentiu, então, no dia lá do círculo, Qual que é o sentimento de estar com o livro realizado? Quais os próximos passos? Eu acho que o grande impacto, assim, realmente, com o livro foi ter recebido as caixas de livro. Que você via ali que não realmente materializou. No dia, na verdade, só é o processo, né? Dividir aquela alegria com as pessoas que estão ali compartilhando, né? E eu acho assim que se as pessoas conseguirem, né, se organizar para poder escrever um tema, isso aí a pessoa só tem a ganhar. Então eu já ganhei muito com a repercussão que eu vi do livro, né? Isso, mesmo agora foram poucos, né? Sim. Então a pessoa que viu, a pessoa que, igual eu falei do meu amigo, que ele disse, não, agora eu posso escrever um livro. Valeu. Então, independente do tema que fosse, já valeu, porque ele viu que aquilo era possível para ele também, né? Então, é muito, muito gratificante essa repercussão, até silenciosa que vem, né? Sim, é lenta, né? É lenta. Até que tá assim, foi bem rápido já. Mas não é aquela repercussão do evento em si, né? Sim, Mas sim. é a repercussão que vai mexendo com as pessoas e você vai vendo que realmente o trabalho que você teve, que você queimou a mufa ali por um tempo, deu um resultado positivo para alguém. Isso é melhor que ganhar milhões, é melhor que ter empresa, é melhor que ser bilionário, qualquer coisa. E os próximos passos aí? Já tem ideias para o próximo livro? Tem algumas ideias. Na verdade, eu comecei a escrever um outro livro, né? Na base de pensatas, mas a hora que a gente mexe com pensatas, o processo complexifica melhor, né? Um dia eu fiz uma pergunta para o professor Valdo sobre pensatas na tertúlia, aí ele disse, na minha tertúlia, ele disse, escreve, quero ver se você dá conta, né? Desafiou, hein? Porque eu perguntei para ele, né, por que alguns textos ele não escrevia tudo na base de pensatas, né? Porque ele disse que você escrever na base de pensatas não é tão simples igual você escrever discorrendo, né? Apesar de que a escrita, né, discursiva, ela tem um grau aí de dificuldade, né? Quando a gente escreve com as epígrafes, com uma palavra de síntese, né, isso já complexifica um pouco mais, apesar de que eu já recebi feedbacks de pessoas que acharam melhores assim, porque a ideia já fica mais compartimentada, fica mais fácil da pessoa entender, ela não se embola no texto, né? E aí, para você partir disso para uma pensata, o processo é mais profundo. Mas a gente vai trabalhar para isso aí. Vamos ver se daqui a alguns anos sai um outro livro. Muito bom. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigada aí pelas perguntas, né, por vocês estarem aí com a gente. E agradeço imensamente, Felipe. Parabéns pela Eu que agradeço gestação. aí. Obrigado pela presença de todos. E espero que gostem do livro e que, se tiver alguma pergunta, a gente tem um e-mail que eu criei, né? Isso, o e-mail é empreendedorismoevolutivo@gmail.com. E a minha intenção é que o livro gere algum benefício aí para a turma que lê, para a sociedade, para todo mundo. Muito bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Boa tarde pessoal. a todos.